Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. Que bom que você veio na casa do Pai. Você que nos visita, fica bem no nosso meio, tá bom? Amém ou não amém? Vamos trabalhar então? Então vamos lá, Mateus capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Vamos estudar a palavra do Senhor. Oh, glória! Encontre aí. Podemos fazer a leitura? Está aqui, ó. Projetado aqui, ó. Diz assim a palavra, encontra aí, mas está aqui projetado. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler sobre a parábola do joio e trigo. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos, até a seara, até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Feche os seus olhinhos. Faça uma oração de segundos, pelo menos, de gratidão a Deus. Pai, te dou graças neste momento pela tua palavra que foi lida. Espírito Santo, nos abençoa nessa noite com a tua graça, com a tua cura e com a tua unção. Nós oramos crendo no teu poder e no teu milagre, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus ensinando os discípulos, os alunos, saiba sempre que nós somos alunos, nós estamos aprendendo, tá bom? E a sabedoria é um oceano, e o que você tem é uma gota. Nós somos alunos. Então o Senhor Jesus propôs uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Nós podemos aqui exaurir dessa leitura que o Senhor Jesus semeou uma boa semente em seu campo. Olhe para mim, dobre atenção. Por que o Senhor Jesus semeou boa semente em seu campo? A resposta é simples: porque Ele só faz coisas boas. A essência de Deus é isso: só faz coisa boa. Desconheço alguém, pega essa palavra aí, ela é importante para você. Desconheço alguém que passou a servir a Deus e piorou de vida. Nem um amém, nem um aleluia. Olhe para mim aqui, gente, ó, por favor. Depois lá na cantina a gente bate um papo e fica ali de boa. Preste atenção.
desconheço alguém que passou a servir a Deus e piorou de vida. Isso é fato, gente. Isso é fato. Homens tolos, nécios, fala de igreja, fala de pessoas que se convertem, estão falando besteira, tolice, bobeiras. Ninguém que se converte ao Evangelho de Cristo Jesus piora de vida. Ninguém. Por quê? Porque ele só faz coisa boa. Nós é que atrapalhamos o processo. Nós é que tropeçamos. Nós é que erramos em decisões, em atitudes, em tolices. Porque ele só faz coisa boa. E ainda fico observando gente reclamando de Deus. Por que isso? Por que aquilo? Do que se queixa o homem? Queixa-se apenas dos seus próprios pecados. Quando erramos, quando batemos a cabeça, quando sofremos, quando perdemos, culpa nossa, somente nossa. Por quê? Porque o Senhor Jesus só faz coisa boa. Semeou boa semente, olhe para cá, gente. Entretanto, os homens dormiam. A minha versão diz, King James, os homens dormiam, perdão. A minha versão é Almeida, edição contemporânea. Mas quando os homens dormiram, entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo. Sabe qual é o problema aqui? É esse sono. Esse sono aqui não é o sono das 8 da noite, das 9, 10, quando você está afadigado do dia e bate na cama, coloca a cabeça no travesseiro e tem o sono do justo. E aí, eu posso até abrir parênteses aqui para dizer que o sono do justo é direito seu, é tua herança. Como é que pode você ser o homem e a mulher mais feliz da terra, pois o seu nome está escrito no céu, e não conseguir dormir? Tem alguma coisa errada aí. Ele nos prometeu o sono do justo. Precisa ver, pastora Rosiné, quando bate na cama. É 3 minutos. Eita glória. Então, tem alguma coisa errada aí. O sono do justo é uma promessa feita para nós. É o sono da restauração. É o sono de que quando chega no outro dia você está renovado para uma outra labuta, para um outro dia, para um outro desafio. Então você acorda novo. Então, não é esse sono que os homens dormiram. Olha aqui para mim. Esse sono, entretanto, quando os homens dormiram, chegou o inimigo. Esse sono é o sono de Jonas. O sono da indolência. Esse aqui. Esse é o sono da irresponsabilidade. Esse é o sono da carne, espiritualmente falando. Entendeu? Esse é o sono do descuido. Quando os homens dormiram, chegou o inimigo. Então, na trajetória da vida cristã, basta tão somente um sono como esse para a sua vida virar um barco de Jonas. Para a sua vida virar um turbilhão. É um desafio muito grande para o cristão começar acordado a sua carreira cristã, a sua vida com Deus, continuar acordado e concluir acordado. Normalmente, ao longo da trajetória, cochilamos, dormimos, e aí é nessa hora que o inimigo chega e lança uma semente ruim, uma semente no pensamento, uma semente na carne, uma semente em seus desejos, uma semente ruim no casamento, uma semente ruim no seu ministério. É nesses sonos que o inimigo chega e lança ali uma semente ruim, porque Deus só faz coisa boa. E aí, quando essa semente ruim chega, você meio que perde o rumo, perde a visão, perde o entendimento, porque no período do sono, o inimigo veio e lançou uma semente ruim. Quantas pessoas na igreja que caminharam fervorosos,
que caminharam decididos, que muitos até diziam, ficou doido, que muitos até falavam, ficou, qual é a outra palavra? Isso, ficou fanático. Muitos falavam assim, ficou esquisito. Não, pela paixão, pelo fogo, pela sede, pela vontade de beber mais da presença de Deus, pela vontade de comer mais da presença de Deus, como Jeremias disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. Então, povo dessa maneira, que tem lenha para queimar, eles são assim, são chamados de doidos, são chamados de loucos, são chamados de fanáticos, mas eles estão com sede, e essa sede não acaba. Eles estão com fome. Então, esse sono não pode bater, porque quando bate, pessoas que lá atrás foram fervorosas, mas que num período ou na trajetória da vida cristã dormiram, e o inimigo veio, lançou uma semente ruim, lançou alguma coisa ruim. Caminhou conosco um jovem, pensa num jovem inteligente na palavra, dedicado, e depois começou a estudar. Em um determinado tempo, lançaram uma semente ruim, e aquele jovem morreu. Então, quando os homens dormiram, o inimigo veio e lançou uma semente ruim. Assim, quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Olhe para isso. O que é interessante aqui? É interessante que o joio também cresce. O joio também aparece. Essa parábola, essa mensagem é uma mensagem dura. Essa mensagem é uma mensagem para crente, para cristãos. Entendeu? Isso é uma mensagem para gente que tem as marcas do evangelho nas costas. Porque os meninos não conseguem dar continuidade quando ouvem uma mensagem dura. Mas aqueles que já estão marcados pela cruz, eles suportam. Eles aguentam. O que Jesus estava propondo aqui era uma mensagem dura. O joio também cresce, gente. Tem gente na igreja, em ministérios, que crescem, que vão além, que caminham, que rompem, porque joio também cresce. Pois bem, logo formou as espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação, olha isso, os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Disse o Senhor: não. Respondeu o Senhor: não. Sabe, senhoras e senhores, queridos irmãos, escute isso com muita atenção. Não podemos correr o risco de tentar saber quem é joio ou quem é trigo. A resposta de Deus para eles foi: não. O problema é que tem muita gente na igreja, graças a Deus aqui não tem isso, que olha para o outro e diz: isso é joio, isso aqui é trigo. Não, aquele lá, peraí, não. Isso não é tarefa nossa, irmãos. Quando você chegar no céu, é para Jesus, tem que ser mais forte. Quando você chegar no céu, quando chegarmos no céu, e nós cremos nisso pela bondade e misericórdia de Deus, não é virtude nossa. Quando chegarmos no céu, você vai ver muita gente lá que você imaginava ser joio. Sabia? E a parte ruim disso é que você vai sentir falta de muita gente lá que você achava ser trigo. Irmão, sinceramente,
E eu tenho medo disso aqui. Sabe por quê? Por causa da natureza adâmica e daquilo que nós herdamos. Por isso. Paulo disse e falou sobre isso à igreja: vocês devem pregar aos outros, contudo tenham cuidado para que vocês mesmos não sejam reprovados. Então, a oração diária é essa: Senhor, 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 olhe para nós, cuide de nós, sara a nossa comunidade, sara a nossa igreja, sara a nossa família. Porque eles disseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Então Deus respondeu: não, nós não sabemos, irmãos, e não vamos ter condições nenhumas de saber. Quem sabe de fato quem somos é Deus. Então a relação estreita de verdade está entre você e Deus. Deus sabe o que está no teu coração, na tua mente, esquadrinha a tua vida. E isso é o suficiente. É claro que você tem que, com todos os seus esforços, cumprir aquilo que o Pai te pede. Com todos os seus esforços, andar segundo a luz da palavra de Deus. Mas de fato, quem te conhece foi aquele que te criou. Sabia disso? Então, esse te conhece de fato. Então, a igreja é um hospital de Deus. A igreja tem trigo, a igreja tem joio. Pare de achar que na igreja as pessoas são perfeitas. Pare com isso. É a mesma coisa que você ir lá no Jaime e ali no hospital, no Vitória Parte, e entrar no Jaime, entrar no Vitória Parte, e entrar por aquelas portas e dizer: eu não admito que tenha alguém doente aqui. É a mesma coisa, gente. Aqui tem joio, aqui tem trigo, mas tem um detalhe: o joio que está aqui pode virar trigo. Essa é a boa notícia, pode virar trigo. Entende isso? Preste atenção na riqueza que tem no verso 29. Não, Deus está dizendo: não compete a nós, entendeu? Se meter na vida do outro, ou medir a um nível de unção, de azeite, de óleo que o outro tem na lamparina. Basta tão somente cuidarmos da nossa vida, do nosso chamado, do nosso ministério, da nossa vocação. Basta isso. Deus disse: não. Eles disseram: Senhor, queres que arranquemos o joio? Deus disse: não podem tirar o joio. Por quê? Pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Então Deus está falando: deixai-os, pois, crescer juntos. Sabe o que significa isso aqui? Deixai-os, pois, crescer juntos significa longanimidade, paciência comigo e com você. Quando o homem disse: vamos lá e vamos arrancar, Deus disse: não, deixa crescer. Porque deixa crescer junto, porque no período do crescimento pode ser que o joio vire trigo. Agora eu te faço uma pergunta. Será que você tem coragem de responder? Alguém aqui no meio era joio e hoje já é trigo? Eu sou o primeiro. Pela bondade e misericórdia de Deus. Agora, é um trigo em construção para pegar uma qualidade melhor. Mas eu digo o seguinte para você: não pode ser um trigo de péssima qualidade. Nós estamos em construção para se tornar um trigo digno de morar no celeiro de Deus. Eu volto aqui então. A mesma coisa é quando entramos em um hospital, lugar de doente. Aqui tem joio que pode se transformar em trigo, querendo mudar de vida. Tem gente aqui que está querendo mudar de vida, que se apresenta a Deus como alguém pecador e que precisa de um milagre, de uma transformação. Não é alguém que se apresenta a Deus olhando os problemas, os defeitos,
e as coisas que não estão perfeitas, mas se apresenta a Deus querendo uma transformação, uma mudança. Salmo 27:4 eu gosto. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Com duas finalidades: para contemplar a sua formosura e aprender no teu templo. Duas coisas para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Gente, está aqui a receita. Qual é a motivação de estar na igreja? Contemplar a sua formosura, Senhor, e aprender no seu templo. Ah, que coisa maravilhosa é a casa de Deus. Deixai-vos dizer algo. Há mais ou menos um ano atrás, talvez um pouco mais de um ano, fiquei enfermo de coronavírus. Quase morri. Fui na porta do céu. E só voltei porque a pastora Rosinéia chorou muito aqui na terra. Mas voltei. E quando eu cheguei assim, no ápice da fraqueza, da enfermidade, eu disse para ela: chega, vou dormir na igreja. Vim dormir, arrumei um colchão, um travesseiro. O diácono Leonardo veio aqui na igreja e me viu deitado ali. E vim dormir na igreja. 3 dias eu dormi aqui. Escute isso atentamente. 3 dias. No terceiro dia, quando eu acordei, da terceira noite eu acordei com vontade de tomar banho. Tinha 10 dias que eu não tomava banho. Eu não aguentava levantar a mão. No terceiro dia, quando eu acordei da terceira noite, eu acordei com vontade de fazer a barba. Fui ali, fiz a barba e senti que eu estava diferente. 3 dias depois, ao acordar da terceira noite, eu acordei com vontade de comer alguma coisa. E eu senti que a cura e a restauração estava chegando. Quando eu passei por esse crivo, por essa experiência, eu parei para pensar um pouco sobre o que Davi estava dizendo, que uma coisa pediria ao Senhor. Olha, uma coisa, isso é prioridade, isso é primazia. Uma coisa, isso é coisa importante que eu disse. Uma coisa. É como que você fosse falar para alguém: ó, eu te falo uma coisa. Quando ele estava dizendo uma coisa, ele estava dizendo que era prioridade. Gente, eu não sei como é que tem pessoas crentes que não conseguem estar na igreja, na quarta, no domingo, na escola bíblica, nas reuniões, nos grupos de comunhão. Eu não sei como é que tem pessoas assim, que não conseguem, irmãos, que não tem essa fome, que não tem essa sede, que não está queimando. Então, ao findar da terceira noite, eu tive vontade de tomar banho, fazer barba e se alimentar. Deus estava falando: eu estou te recuperando para você continuar a pregar. É isso, irmãos. É isso. Então, tem joio, mas o joio pode virar trigo. Isso é fato. Isso é fato. O que não pode acontecer é o trigo virar joio. Aí é rota contrária. Isso não pode acontecer. Você consegue colocar 2 Pedro aí? Que diz assim: a rota contrária. Isso não pode acontecer. O trigo, o joio virar trigo, isso é um milagre. Então essa palavra é para mim e para você. Agora o trigo virar joio é uma rota contrária. Você consegue? 2 Pedro, capítulo 2. Pois bem, olha aqui para mim. Então o texto nos diz, na minha versão, no verso 28, diz assim, fiquem atentos, diz assim: o inimigo fez isso. Olha, quando a palavra de Deus entra em nosso coração, a gente muda a visão. Eu estou falando com experiência, porque antes de tomar uma decisão séria na minha vida, eu caminhei por igrejas. E o pastor pregava, e quando chegava no final, eu não sentia nada e ia embora. Por quê? O inimigo cegava.
O inimigo impedia que a palavra chegasse ao coração. Lembra do texto que diz que tem coração, falando sobre a boa semeadura, da semente que caiu entre as pedras, tem coração que é como pedra, que caiu na beira do caminho, tem coração que é beira de caminho, mas a semente caiu em uma terra boa e ali frutificou. Então, você precisa se esforçar para que o seu coração se abra para essa palavra entrar aí na sua vida, no seu coração. Por quê? Porque muitas vezes eu digo isso aqui, porque nós estamos passando. Essa aqui não é a nossa casa, não é a nossa pátria. Nós estamos passando. Entende? E uma hora, o dono da seara vai nos chamar. Você pode ter convicção disso. Então, permita que essa palavra entre aí no seu coração. Verso 28. O inimigo fez isso. Verso 30, 29. Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Irmãos, não conseguiu não? O verso 29 diz assim, o 30, deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E isso aqui fala de paciência de Deus para conosco. Há quanto tempo que você tem sido incomodado por Deus, pelo Espírito Santo, para poder adquirir uma mudança de postura, de comportamento, de visão. Mas insistimos no erro, insistimos em permanecer numa vida fútil, sem profundidade em Deus, muito mais contente com as coisas aí do mundo, que o inimigo lança, muito mais faminto pela semente ruim que o inimigo dá. Quando é que vai haver transformação verdadeira? Deus está dizendo, deixai-vos, pois, crescer. Paciência. Deus tem paciência contigo. Não fora o amor de Deus, ou se Deus nos amasse como os homens amam, nós já estávamos cortados da face dessa terra. Olha o que o João disse para Jesus. Quando Jesus buscou um repouso, os homens não abriram as portas para Jesus. João disse, vamos orar e vamos pedir fogo, e esse fogo consuma todos os homens. Jesus disse, não, o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Então, se Jesus ama aqueles homens como João amava, tinha jogado fogo neles. Se o amor de Deus por nós fosse do tamanho do amor dos homens, estávamos cortados, mortos. Mas ele insiste em esperar. Deixai-vos, pois, crescer. Sabe o que significa isso? Vou esperar um pouco mais. Vou esperar mais. Talvez essa tenha sido a palavra de Deus em sua direção. Estou te esperando um pouco mais. Estou esperando você. Lembra da figueira que não tem fruto? Que o dono da terra disse, vamos cortar e vamos queimar. O dono da seara disse, não, aguardemos mais uma primavera. Paciência, deixai-vos, pois, crescer. Olha, o ministério, o altar te espera. Você precisa entender essa palavra. O altar te aguarda. Está aguardando para que esse ministério seu funcione, para que outros sejam alcançados por esse ministério que Deus confiou a você. Deixai-vos, pois, crescer juntos até a ceifa. Juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros.
primeiro ajuntai o joio. Por que o joio primeiro? Primeiro ajuntai o joio, amarrai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Duas coisas aqui. Por que primeiro o joio? Para que você veja que valeu a pena. Só um glória a Deus e um aleluia lá. Para que você veja que valeu a pena. Oh, irmãos, vale a pena. Vale a pena. Muita gente reclamando. Vê o Salmo 73, um crente com inveja de ímpio. Um músico reclamando da vida, porque o ímpio tinha e ele não tinha. Nós estamos pautados e felizes na glória eterna que está sendo preparado para nós, não em matéria, não em bens, não em conquista, não em dinheiro, não em carro, não em casa. Se vier é bom, eu quero, você quer, mas essa não é a base da nossa alegria e satisfação. Não é. A base da alegria e satisfação é a glória eterna, é a morada do Altíssimo, é ser aprovado por Deus, é ser trigo para morar no celeiro do Pai. Isso é o que tem valor para nós. É isso, senhoras e senhores. A alegria que devemos apresentar a Deus é essa. Muita gente na igreja reclamando porque não tem, porque não conquistou, porque não conseguiu, porque não está ganhando mais. Mas quando o entendimento chega e ficamos maduros, inteligentes, as coisas fluem. Eu descobri uma coisa, que eu comecei a prosperar mesmo depois que eu comecei a estender as mãos. Depois que eu comecei a doar, depois que eu comecei a abençoar outros, a prosperidade bateu na porta da minha casa. Entende? Provérbios 11:24, um homem dá liberadamente e se enriquece. O outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará. Tá bom? Então, esse é um dos caminhos para a prosperidade. Mas quando ela vem e bate a porta, é boa, quando temos a visão de reino. Mas se não vier, basta tão somente o seu nome escrito no céu. Se o milagre não chegar, tá bom demais, Deus é Deus. É por isso, irmãos, que no Evangelho de João você vê poucos milagres. Por quê? Porque foi escrito para crente. Então, para crente, o que impacta não é milagre. Para crente, basta tão somente a palavra. É a palavra, é o suficiente. E o que o Senhor Jesus estava ensinando era isso: deixai-vos, pois, crescer. Tempo, Ele tem nos dado tempo para mudar de vida, mudar de visão e se converter de verdade. E deixar de ser joio para ser trigo, gente. Precisamos deixar de ser joio para ser trigo, para que nós encontremos no celeiro dele uma morada. Lucas 3,17 diz assim aqui, Lucas 3,17, encontre. Olha, ele traz uma pá em suas mãos. Olha, a fim de limpar a eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo que jamais se apaga. Olha para isso. Olha que ele tem uma pá em suas mãos. E com essa pá, ele limpa a eira, ele limpa o campo. Ele vai separar o trigo em seu celeiro. E a palha será queimada em fogo que nunca se apaga. Então, voltemos lá. Por que é que ele dá esse tempo aqui? Por que ele dá esse tempo? No verso 30, diz assim: deixai-vos, pois, crescer. Tempo de arrependimento. É isso. De deixarmos de ser joio para sermos trigo.
E aí no tempo da colheita, primeiro ajuntai o joio para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Sabe de uma coisa? Ministério de Louvor, por favor, vem aqui à frente. Sabe de uma coisa? Você decide ser trigo ou joio. A decisão é sua. A decisão cabe a você se apresentar diante de Deus. Olhe para mim, gente. Se apresentar diante, deixa os moços bonitos aí, mas olhe para mim. Se apresentar diante de Deus com humildade, pedindo perdão, se curvando a Ele, dizendo: Pai, permita-me ser trigo do seu celeiro.